do homem sente essa pressão de ter que criar todo esse momento. O que é virgindade? Como é que algumas mulheres conseguem, por exemplo, ter vários orgasmos na mesma relação sexual quando eu assim tenho que era voltar para o lado e dormir? És uma puta. Exatamente! Para nós, sobretudo nós enquanto mulheres, é de facto um Sem risco. dúvida, sem dúvida. Só o facto de eu conseguir espinar a ninja, tipo assim, bué silenciosamente, como é que é possível? Aqui no podcast Masturbador Virtual. Olha, desculpa interromper-te, mas eu quero já dizer que é o nome mais fixe de sempre que eu conheci e já fui a muitos podcasts. Pois é isso. Já fui a bastantes. Pronto, como tu vês, o set não é o que estás habituado. Não, olha que também já fui a esses passos deste género. Pronto, nós é que fazemos tudo, depois o Filipe é que faz a edição, portanto é tudo polivalente. E familiar. Sim. Familiar, uma coisa familiar. Yeah. Estou a sentir. Desculpa, diz. Não, só para dizer que fui eu que dei o nome ao podcast. Só para dizer o quê? Não percebi? Fui eu que dei o nome ao podcast. Parabéns, porque realmente acho mesmo giro masturbador. Não, queres falar sobre a origem do nome? Já que tu é que criaste. Desculpa. Então, o que é um masturbador? No fundo, é um utensílio que se compra e adquire para estimular, certo? Tenho bastantes. E vi-te, tinhas um set completo de masturbadores. Vibradores. Mas também existem, por exemplo, a vulva que eu mostrei, que eu tinha para exemplificar, é uma vulva masturbatória. Portanto, os pénises deste mundo entram por ali dentro para se masturbar. Não naquela, que aquela é virgem. Não. Se bem que virgindade também é um conceito ultrapassado, exatamente. O que é virgindade, Tânia? Então, pois eu acho que é exatamente isso que podemos questionar, porque aquilo que tem sido visto ao longo da história como virgindade portanto, é a primeira vez que entra um pénis na vagina e que parte o ímã, aquela membrana, à porta. E na verdade isto é um conceito obsoleto porque, na verdade, tu podes não ter a membrana, rasgá-la de outra forma qualquer e isso não define que, por exemplo, andar a cavalo ou fazer espargata. Não significa que iniciaste a tua vida sexual. Exatamente. Por outro lado, se assim fosse, uma mulher lésbica que nunca se tivesse relacionado com um homem seria virgem a vida toda, o que não faz qualquer sentido. E na verdade é um conceito que só serviu para oprimir a sexualidade feminina, porque ao longo da história era verificada a virgindade para ver se tu podias, ou seja, se tu estavas apta a casar ou não, e se não fosse, ainda hoje há religiões em que isso se pratica, ou seja, o homem super livrezão para fazer a sua vida e a sexualidade feminina fiscalizada literalmente através de um ímã que ela pode nem ter perdido numa relação sexual. Portanto, acho que o conceito de virgindade tem que ser questionado e pode ser questionado a muitos níveis. Tu podes definir como sendo a primeira vez que tens uma experiência sexual com outra pessoa ou não. Imagina que com um vibrador tens um super orgasmo e é o primeiro orgasmo da tua vida. Porquê que isso não pode ser uma perda de virgindade? Isso é um bom ponto, Até porque muitas de nós se calhar não, mas outras, e ainda hoje nós falamos sobre isso, tiveram o primeiro orgasmo muito antes de sequer começarem a ter qualquer tipo de relação com outras pessoas, exatamente. Portanto, eu não tenho uma definição, eu tenho questões sobre a definição que ainda vigora. Mas agora é engraçado pensar com o quê que eu perdi. Com o quê? Exatamente. Com o quê? Com o quê? Exatamente. Mas é isso, porque esta ideia de que só quando entra um pénis na vagina é que perdes a virgindade é representativo de quanto o sexo e o mundo continuam a girar à volta de pilas. Que é muito isto. Sim. Porque é muito isto, é falocêntrico, é o pénis no centro da relação sexual, no centro da relação entre homem e mulher e sem ser entre homem e mulher, porque mesmo que não te relaciones com pénis, ainda assim é por aí que se mede a tua virgindade. Não faz sentido. Não faz sentido. É como se a pila tivesse que assumir sempre a main character. Exato. E o que é facto é que assume. Nós hoje no workshop eu falava disso precisamente, de quantas mulheres continuam, isto em relações heterossexuais, não é? Continuam à procura de ter orgasmo por penetração, só por penetração, como se essa fosse a forma certa e que não tendo assim há um problema com elas. E isso não é real, porque cerca de 80% das mulheres precisam de estimulação do clitóris, portanto a parte externa da vulva, para ter orgasmo. E porquê que continuamos Porque são os homens que têm orgasmo por penetração e nós meio que, ok, se esta é a forma dele, esta tem que ser a minha. E se eu não tenho assim, eu sou estranha. Yeah. E os homens esperam isso, inclusive. Porquê que não consegues assim?
amigo, porque tu tens uma pila e eu não. Sim, funciona completamente É diferente. outra coisa, exatamente. Realmente, são dois aparelhos, vulva, vagina e pênis, que podem funcionar em conjunto, mas não da mesma Mas forma. tem funcionamento diferente. sim. Exatamente. Por acaso eu achei até que, relativamente aos estudos das mulheres que nunca tiveram orgasmo, achei que eram muito mais. Sim. É assim, os números que eu encontrei, que eu tenho, são aqueles, mas é possível que haja mais, assim. Porque eu disse que 10 a 15% das mulheres nunca tiveram um orgasmo. É possível que haja mais. É possível. Pois é isso. Porque também há muitas que dirão que sim, Exato. para não parecerem estranhas. isso. Era aquilo que eu dizia Yeah. também, que é muitas de nós fingimos para não parecer estranhas. É isso. Eu já li estudos em que falava mesmo dessa questão de que muitas mulheres não sabem de facto o que é, mas na hora de serem confrontadas com isso acabam por dizer que até tiveram, porque Exatamente. não querem sentir que, ou até para não deixar mal o parceiro e Essa ele é não uma- ficar a saber isso e pensar Aham. fogo, então ela está-me a dizer que nunca teve um orgasmo e pronto, e pronto, né? Às vezes nem têm noção do que é a sensação e então não sabem muito bem, então dizem, sim, já Sim, tive. tive, então Yeah, não tive. Então, Claro que sim, 10 ao dia. mas isto é injusto para ti. Não é justo. Não, no sentido de que há boas questões sobre o workshop que eu tenho agora. Não sei se posso aproveitar no podcast ou não. Pá, aproveita. Por mim podes, por mim podes. Não, mas depois tu entras na cena. Tipo, nós estávamos a falar de uma cena relativamente ao sexo oral. Uhum. E como é que cada mulher vive o sexo oral. Uhum. E falaram de várias cenas. E acho que uma que acho que não foi abordada, mas que... Ui? Tá? Ok. Que acho que é, não sei, pelo menos a mim acontece. Do género, muitas vezes não querer o sexo oral Uhum. porque sei que vou ter imenso prazer com aquilo Uhum. e vou chegar a um ponto em que depois já não quero ter a relação sexual. Ou seja, Certo. não é a relação sexual, não quero ter a Da penetração. penetração, Yeah. sim. Mas quando tu dizes chegar, ou seja, após o orgasmo já não teres vontade de Sim, continuar. sim, já estou pronta para ir dormir. Percebo perfeitamente. Percebo, portanto não se pode investir ali muito. Que é para- É um facto, opá. Percebo. Então às vezes eu fico do tipo, não, para agora. Se queres que isto continue, para agora, senão eu já Já esquece. não vai Yeah, acontecer, yeah. sim. Pois olha, isso é uma questão gira porque às vezes perguntam-me como é que algumas mulheres conseguem, por exemplo, ter vários orgasmos na mesma relação sexual quando eu assim tenho um que era voltar-me para o lado e dormir. E o que é facto é que somos todas diferentes. Não há problema nenhum em a seguir àquele teres muita vontade de dormir, ou também não há problema nenhum naquela malta que consegue estar ali uma data de tempo e ter vários. Yeah. Eu acho que é muito isso que tu dizes que fazes, que é saber, conhecendo-te e sabendo que depois disso, se calhar depois já não tens muita vontade de continuar, às vezes até por uma questão de sensibilidade, fica tão sensível que Exatamente. o toque é Exatamente. incómodo. É mesmo tipo, não, já chega. Não, e depois às vezes, do género, até posso não estar com aquela vontade de dormir, mas eu para mim já está, já não estou na cena. Percebo, E então, desligas, desconectas. obviamente posso estar ali, mas para mim já não é a mesma coisa e por mais que eu até queira, já não vou atingir o mesmo porque eu sinto que já estás. O meu já foi. Sim, pronto, e tendo esse autoconhecimento, é usar isso a teu favor e a favor da relação, que é, olha, se calhar não vamos investir tanto aqui, porque senão depois faleço. Literalmente. Pronto, mas é assim, mas para outras assim, a tua história é uma história boa, é uma história feliz. Sim. Porque para outras tem o final feliz. não consigo só receber, que era aquilo que dizíamos, que as mulheres têm dificuldade em estar só a receber, porque estamos muito formatadas para o dar, exatamente. Então estar só ali de perna aberta a receber é tipo, não. É a questão do ter medo do cheiro e ter medo de ser feia, da vulva ser feia. Há várias coisas aqui, ou de sentir que aquela estimulação não é suficiente. Há muita coisa, ou que ele já está ali há tanto tempo e eu não me consigo vir e ele já deve estar aborrecido de estar ali. Portanto, há muita coisa que está ali na nossa cabeça enquanto estamos a recebê-lo e, portanto, há mulheres que nem sequer conseguem desfrutar disso. Portanto, a tua história ainda assim é uma história feliz. Eu, para mim é tudo muito ao contrário, que é, eu adoro receber, dar é que já é um problema. Estou bem tranquila com receber. O dar é que pronto. Que bom, mas Aí sim. mais pressa do tipo, ok, vê lá quanto tempo é que precisas. Percebo, sim, Yeah. sim. Mas olha, é uma. Somos todas diferentes. Sim, Mas deves ter sido também, se calhar, educada para esse. Mereço. Sim, o empoderamento feminino. Sim, Exatamente, sim. mereço. O meu prazer é importante. Isso é ótimo. E acho que não são muitas, sabes? Pelo menos daquelas
que eu acompanho e das pessoas que me vão mandando mensagens todos os dias. Sim, e pela partilha que também hoje se proporcionou, também deu para perceber muito isso. Exato, mas a tua história é uma história... É diferente daquelas que eu costumo ouvir. Pois é isso. Pronto, às vezes é mais complicado para ele, não é? Pois. Mas imagina, Vai. nós não é preciso ir muito longe para vermos esse exemplo. Basta vermos, temos um vídeo no TikTok que é a Mónica a falar sobre um estudo que é as mulheres portuguesas são das mulheres que têm menos prazer sexual e mais insatisfeitas sexualmente. Pá, o vídeo tem 400 capas. E é incrível os comentários, e a maior parte dos homens é dizer assim, pois é, as dores de cabeça, não é? Pois, as dores de cabeça, pois, mas vamos lá ver se, eu acho que dar desculpas é mau, assim como fingir orgasmos, porque tu não estás a falar do que realmente está a acontecer. Mas também é preciso esses homens que acham que, porque elas fingem dor de cabeça, se calhar devias pensar também porque é que ela está a precisar de fingir, não é? Ou seja, qual é que está a ser o teu papel? Porque se o desejo sexual te cresceu, ou se naquele dia não há vontade, porque também não há mal nenhum nisso, especialmente quando estamos a falar de relações longas, a tendência é que o desejo sexual te cresça comparativamente ao início, e é super expectável que isso aconteça. Mas esta coisa depois porque nunca têm vontade, depois porque inventam dores de cabeça e por isso é que são insatisfeitas, não. Elas inventam precisamente porque estão insatisfeitas, então não têm vontade de ter aquela relação sexual. Portanto, estes homens que não conseguem olhar além do seu ego frágil e masculinidade frágil, que eu percebo de onde é que vem também, porque é isso que vos ensinam, que é a tua virilidade que define com o homem tu és. E portanto a ideia da tua mulher não ter vontade é tipo, claro que tem vontade porque eu sou o maior da minha aldeia. Pois se calhar não. Se calhar há coisas que não estás a fazer, se calhar não estás a investir. Porque o funcionamento sexual de cada um, por todos os condicionamentos sociais que nós temos, é muito diferente. Esta coisa de vocês homens irem às vezes muito diretos ao ponto, agarra logo a mama e agarra, não é assim uma coisa muito de, a abordagem às vezes é muito direta, muito não, se calhar quero que me digas alguma coisa ao ouvido primeiro e que me des um beijinho aqui. O enquadramento está tão diferente que para nós é tipo, isso não faz sentido, não me apetece assim, não, vens-me logo pôr a mão na mama. Relaxa. Claro. Mas por isso também é importante não só a questão de género, mas a questão de comunicação. Claro, obviamente, sem dúvida. E nós, mulheres, temos uma responsabilidade muito, e eu dizia isso, nós somos responsáveis pelo nosso orgasmo, isto no contexto do workshop. Nós somos responsáveis pelo nosso orgasmo, responsáveis no sentido de reivindicá-lo e de fazer e deixar claro quão importante ele é. Não é secundário, não é tipo, por acaso não disse isto, mas é uma coisa de que eu falo muitas vezes também, que é, ele vem, se eu, tipo, olha, logo se vê, tipo, também se não der, sim, há dias que até pode, está-se bem, olha, foi bom, não me apetece tanto. Porque até há vezes em que até está fixe, está bom, não atingimos o orgasmo, mas até ficamos ok, olha, foi fixe à mesma, foi ótimo. Porreiro, sim, exatamente, é uma partilha boa na mesma. Mas isso é uma coisa, outra coisa é achar que é menos importante que o dele. Que ele é que tem que, eu é secundário. Ele é que tem que, e não... tu tens tanto direito quanto a outra pessoa que está ali contigo. E eu pronto, falo mais das relações heterossexuais, são aquelas com que eu trabalho, estudo também, e porque também são aquelas em que existe mais desigualdade, tanto que falava também em termos dos números dos orgasmos, que é quando vamos a perguntar às pessoas se têm orgasmo nas suas relações sexuais, 95% dos homens hetero dizem que têm sempre ou quase sempre, e só 65% das mulheres hetero é que têm. E depois pensamos, realmente as mulheres têm muito mais dificuldade. Mas não, porque quando vais às mulheres lésbicas, 86% têm sempre ou quase sempre. E diz? Tem várias razões, na verdade, só que é giro porque nós aqui percebemos logo, então o problema não é a mulher não tem sempre mais dificuldade, não. A dinâmica que existe com o homem é completamente diferente. Exatamente, o estar centrado, mas não tem que ser, não é? Não é do género, tu não tens que passar a ser lésbica para ter orgasmos. Claro. É do género, o guião sexual machista que nós praticamos, mesmo quem não se considera machista, isto é à volta do pênis, isto é à volta da penetração, eu tenho que ter orgasmo com a penetração porque é a forma como ele tem, isto é sobre ele, isto é sobre eu servi-lo, porque nós temos imenso lá está, tu não estavas a dizer, não te identificas, mas é muito comum isto, eu estou ali para servir.
A minha experiência até é o contrário. Aliás, a minha até, eu acho que o que está na origem do me gostar a dar é exatamente porque tenho esta ideia em mim dessa superioridade dos homens e que se tudo sempre girou à volta deles. Que é tipo, agora não, meu menino. Porque eu fico um bocado a sentir do tipo, isto é bué submisso, eu não quero fazer isto, não estou confortável naquela situação e naquela posição. Sim, percebo. E então mexe um bocado comigo. Eu demorei imenso tempo a me sentir confortável o suficiente, e porque é uma relação duradoura, a começar a aprender a também dar e a perceber que, ok, estamos em pé de igualdade, e sem ser aquela coisa de estou a servi-lo e é para ele e é como ele quer e é não sei o quê. Sim, estás reivindicativa no sexo também. Assim, esta questão do... pegando nisto, às vezes há mulheres que me perguntam, olha, eu sou feminista, considero-me feminista, mas eu no sexo gosto de ser submissa. Será que então não sou assim tão feminista? Não, é legítimo. É precisamente porque tu estás a escolher ser. E nas dinâmicas mais dominantes, né? Porque, geralmente nós achamos que não somos BDSM, ou seja, que não somos bondage, dominação, submissão, mas o que é facto é que em quase todas as relações existe no sexo uma dinâmica de desequilíbrio de poder. E tu queres ser submissa, dá-te o poder de, porque é esse poder que a submissa tem também, de dizer quando parar, és tu que decides isso e és tu que escolhes também a posição em que estás. Portanto, isso não põe em causa o ser feminista, mas é uma coisa que surge muito, que é, fogo, então gosto de levar nas trombas e tu sou feminista, como assim? É muito comum este questionamento, mas o que é facto é que a tua escolha é a tua escolha, e se tu estás a escolher, isto vem de um lugar de empoderamento sexual, de empoderamento feminino, tu estás a dizer o que é que tu queres, e o que te excita pode ser isso, até por seres tão, acontece muito também, seres tão dona de ti na tua vida que ali gostas de, leva-me tu. Sim, haver um momento em que, ok, libertas, hoje sabes? Não tenho que estar a... Exatamente. Aqui eu faço o que tu quiseres, ou aquilo que eu estiver confortável, mas dentro daquilo que tu quiseres. Não tenho que pensar sobre isto. Prefiro que sejas tu a dizer, a mandar, a fazer. E está tudo ok também. É interessante pensarmos sobre isso, que aquilo que são os movimentos sociais e políticos que nós defendemos, também o sexo pode ser um lugar de transgressão disso. Pois. Dentro de... eu é que escolho, portanto não é uma transgressão por inteiro, ou é uma transgressão escolhida, porque também existe, é um dos fatores excitantes muitas vezes, é fazer as coisas que tu sentes que são proibidas e são transgressivas, e o seres uma gaja bem feminista, mas depois lá está, gostas de levar na tromba, é tipo, ai, isto é tão diferentão do que eu acredito e do que eu defendo. É também, imagina, há muitas pessoas que têm aquele fetiche de ser humilhadas durante o sexo. É também um reflexo disso, não é? Sim, e dentro da submissão, é assim, tu tens algumas... Tem essa vertente. Pode ter, exatamente, tens algumas categorias de kinks, portanto, de coisas assim... não lhe chamaria fetiche, porque são coisas diferentes também. O fetiche tem a ver mais com eu preciso daquele estímulo ou daquela parte do corpo específica ou daquele fato específico. Sim, para ter prazer. E o kink pode ser uma coisa só, isto dá-me aqui um extra de excitação. E sim, a humilhação pode ser um deles também, mas mais uma vez é uma escolha tua. Por exemplo, queres que a pessoa te chame nomes, ou diga que tu não vales nada, ou que és uma qualquer, ou coisas deste género que são muito... És uma puta. Exatamente. Pá, que é uma cena fixe para algumas pessoas. Sim. E que poderá para outras ser tipo, nem pensar. Então, mas pensa, estás a falar com quem? Exatamente. Portanto, vem sempre de um lugar de... Há uma cena que é, por exemplo, ainda há bocadinho estavas a falar, e muita gente fala sobre isto, que é o facto de, para a mulher, ser necessário todo um ambiente e todo um... Ou seja, não é chegar lá e ir direto ao ponto. Às vezes pode ser. Não, claro, é sim. O que eu também sinto é que às vezes romantiza-se muito o que para a mulher é o sexo. E depois o homem só gostamos de... e depois o homem sente essa pressão de ter que criar todo esse momento. Sim. A mim acontece-me bem vezes que eu estou no filme, tipo, vai direto ao assunto, por favor, para com isso, tipo, despacha-te. Tens coisas para fazer, tenho que dormir, já só temos 6 horas de sono. Mônica, vais ter que revelar aqui à Tânia como é que foi a tua primeira experiência com o Sérgio. É hilariante, é extremamente hilariante. É que não é só para a Tânia, é para tu. Não está aqui ninguém a ouvir. Não. Opá, pronto, foi a primeira noite, não é? E tal, e dei a dica que não queria ir sozinha para casa e tal, porque não queria conduzir, porque já era boa tarde. E pronto, e ele então quis ir comigo e acompanhou-me a casa. E é assim, o meu quarto eram 2 camas
de solteira, mas juntas. Aham. E ele, todo super educado, super politicamente correto, chega e deita-se numa cama, sabendo que eu já Querido. estava na outra. E eu fiquei a olhar para ele, tipo, mas o que é que tu estás a fazer? Vamos lá, mas é aquilo que interessa. Mas tu pensas que vies para aqui dormir? Ai, adoro. Bem, esta mulher é um exemplo a seguir. E ele ficou, ok, pronto, está bem. Desculpa aí qualquer coisinha. Desculpa aí, vamos a isso então. Ai. E depois lá está, eu sou aquela pessoa que acabou, virei-me para o lado, dormi, obrigada, tchau, boa Tens noite. o comportamento, normalmente as pessoas acham que é de De homem. homem. Eu já disse boas vezes isso, eu não sei se tem alguma hormona para aqui que está completamente Não. alterada, mas eu tenho muito isso. Porque na verdade, ou seja, quem é que definiu que este comportamento era de homem? Pois, Não é? pois, É isso. para a ideia de que as mulheres precisam sempre de. Atenção, quando eu há pouco dizia contexto, não estou a falar necessariamente de ser preciso velas, um jantar, Sim, não é sim, isso. É mais sim. no sentido de, às vezes ser uma coisa de vai logo à mama, é tipo, ei, calma, jovem. Tipo, eu ainda não estou aí. Claro, sabes? claro. Não tem que ser todo um ensaio geral. Mas depende muito, estás a ver? Tu tens um funcionamento, eu diria que fora do comum, mas que na verdade eu acho que é um super exemplo para percebermos que pá, eu na verdade posso ser quem eu quiser no sexo. Yeah, Não yeah. tenho que corresponder a nenhum papel Exatamente. específico. Yeah. Isso é brutal. Ouçam esta menina, ponham os olhos nesta menina. Obrigada, masturbadores. Parem de me criticar no TikTok. Criticam-te! Imenso, imenso. Imagina, nós fazemos vídeos os dois, mas sempre que há qualquer cena, caem sobre mim e nunca sobre ele. Pois, mas isso é porque é uma mulher a falar de sexo, não é? yeah, Claro. yeah. Caiam lá em cima de mim. Vá! Venham lá, Quem vai bora, ser? bora. Agora são duas. Agora são duas, caiam lá. Não, mas percebo que isso aconteça. Uma mulher a falar de sexo é sempre mais Pois é. polémica, está a quebrar tabus. Eu, na verdade, eu não sinto muito isso, porque talvez por também falar enquanto profissional, o que me coloca num lugar diferente, ou seja, não estou a falar de mim, não estou a falar da minha experiência propriamente. E porque eu também acho que faço uma coisa que é, que tu não sabes, Filipe, tu não vês os meus vídeos. Tu és psicóloga sexóloga. Mas, cuidado, que é, eu nos meus vídeos acho que trago o tema de uma forma tão descontraída e engraçada ao mesmo tempo, que também não dá muito espaço para as pessoas, sei lá, serem javardolas, ou não, acho que esta junção de profissional científico com divertido desarma um bocadinho, ou seja, eu não sinto que haja pelo menos que me seja dito diretamente o que é que as pessoas pensam na casa delas, pois aí Claro. já é delas, mas o que me é dito em mensagens e comentários, etc. E outra coisa também, que é, o meu público é essencialmente feminino, são mulheres, e por essa razão também acabo por não, sei lá, não tenho bocas foleiras de homens. Pois. Não. Mas em relação a isso da forma como tu transmites a tua informação, acho que esse é o futuro. Eu acho que devia ser assim. A forma como se educa num formato tem um nome que é não formal. Sim, Não formal, formal. sim. É muito mais fácil de captar informação, é muito mais fácil de reter, é muito Sim. mais fácil. Não é? Em vez de estares tipo, imagina, metódico e bué, tipo. Sim, Eu acho que é o futuro. sim, porque cria uma relação, ou seja, aquelas pessoas que me veem, eu acho que sentem, por um lado, que eu sou profissional, não é? Portanto, estou a trazer um conteúdo que é fidedigno, por outro, quase que podiam ser minhas amigas. Porque e até a minha imagem, porque depois eu não tenho nada a ar de doutora, não é? E eu acho que tudo isso cria uma proximidade. E depois as redes sociais também têm uma parte muito importante. Eu acho que alguém que vai à televisão, por exemplo, colegas minhas da área, por exemplo, que vão, mas não têm uma plataforma como o Instagram, Sim. só são vistas ali, tu só estás a ver aquela pessoa no lugar profissional. No Instagram cria-se uma relação com as pessoas porque vêm-me a tomar o pequeno almoço, veem que eu tenho um gato, veem que a minha mãe e a minha tia, estou a falar de coisas que eu mostro. Sim, vão acompanhando também a tua vida. Exatamente, que a minha mãe e a minha tia são gêmeas, as pessoas adoram-nas porque elas são um parzinho de jarras muito engraçado. Ou seja, tudo isso, que eu uso casacos coloridos, que uso meias coloridos, e tudo isso cria eu sei quem esta pessoa é, mesmo que na verdade Sim. saibam só uma parte, não é? Porque há muito que é só para mim. Mas é isso, e eu super concordo que eu acho que a mensagem passa muito por isso. E eu, inclusive, páginas que eu sigo, eu identifico muito mais e sigo muito mais conteúdos que são muito reais. A Tripeirinha, Sei. ela é minha amiga também, portanto eu também falo aqui de um lugar de proximidade. Mas eu quando vi a página dela a primeira vez, a Tripeirinha, não sei se a conhece, ela tem uma página de plantas.
A minha irmã é obcecada pela tripeirinha. Pronto, a tua irmã é uma gaja que sabe das Viva merdas. a irmã do Filipe. Pronto. A tripeirinha, quando eu conheci a página dela e nós não éramos amigas ainda, eu não a conhecia de lado nenhum, eu achei aquilo tão fixe, ela tão... E é um tema que não é polémico, não é? O meu é mais, pronto, mais fraturante. Mas ela tão descontraída, tão ela e os gatos, e ela e os cães, e ela e o Filipe, né? Olha, o namorado dela chama-se Filipe também. Sim, Olha. é Filipe. Tão verdadeiro que eu lembro-me, e nós não nos conhecíamos, eu partilhei um vídeo dela e disse assim: malta, eu nem sequer gosto de plantas, não tenho plantas, mas sigam esta gaja, por favor, porque isto é de uma energia que uma pessoa precisa de beber. E depois, nós tempos mais tarde, uns meses, calhou sermos convidadas para ir ao programa da Cristina no mesmo dia. Nunca mais nos largámos desde então. Mas isto para dizer que tudo que envolve verdade, autenticidade e descontração, porque tu és profissional na mesma. Sabes, eu já tive muitas vezes esta discussão de ir à televisão como estou aqui. Claro. É tipo arranjadinha, não sei o quê, mas como eu sou, não pôr um fato, não pôr saltos, etc. Porque essa não sou eu. E inicialmente até a minha mãe, tipo, ai filha, mas não é? Parece que tu és doutora. És vestuário. Ai não, sim, isso foi uma luta grande. Hoje em dia já estamos em paz, mas foi uma luta grande. Na minha adolescência então. Parece que, não é? Ou as tatuagens, que eu tenho algumas e tal. Porque isso não dá um ar muito. E, tipo, mãe, eu sei o que é que vou dizer, eu sei que sou boa naquilo que eu faço e eu quero que as pessoas me deem credibilidade por isso, não é por ir de salto alto. Sabes, tipo, eu não preciso de entrar e, é credível. Não, eu vou-me sentar e a pessoa que me viu assim pensa, esta miúda não tem nada para dizer. E quando eu abrir a boca, depois, as pessoas vão dizer, olha, surpreendeu, gostei. Sabe o que é que está a dizer? A minha mãe é igual. O veste como uma doutora. Exato. Por favor. Pois. Porque depois, pronto, depois eu tenho a estar, que ninguém dá a idade que tenho, não é? Que idade tens? Tenho 26. Tu és muito novinha. Yeah. Segundo o TikTok tem 47. Tu és muito novinha. Sim. Mas imagina, há imensa gente que ainda acha que eu sou menor de idade. Também não iria tão longe. Mas acontece-me, muitas vezes. Tipo, estar num café, numa esplanada e pedir álcool e não pedem BI a ninguém e a mim vem-me pedir o cartão de cidadão. Eu fico tipo, ok, pronto. Pois, percebo. Ainda estamos nesta fase, tudo bem. Está aqui o cartão de cidadão, tranquilo. Pronto, é a vida, o que é que eu vou fazer? Pronto, mas eu acho que a nossa imagem, ou pelo menos eu sinto isso, especialmente desde que tenho redes e penso mais nesta coisa da marca pessoal e do personal branding e não sei o quê, que é, a minha imagem tem de refletir quem eu sou. Sim. Não pode ser uma coisa ensaiada para... Não quer dizer que não faça uma adaptação, sei lá, tipo, fui uma vez a uma gala ser júri, uma gala de drag queens, foi muito giro, um projeto da Abraço, e pus uns saltos, mas pus uns saltos ao meu género. Era tipo uma espécie de uma bota, mas à frente aberta, ou seja, via-se os dedos, assim uma coisa... Ou seja, dentro do que eu sou, do teu estilo, mas exatamente. adaptaste àquele contexto, porque Exatamente. obviamente há contextos em que a nossa história obviamente obriga-nos a ser um bocadinho diferente, mas sim, mas sempre dentro de... Não perdendo quem somos, Yeah. acho que isso é muito importante mesmo. Filipe, onde é que tu foste? Não, é que dei-me um ataque de pânico porque olharam para mim como se a câmera não estivesse a gravar. Sérgio, onde é que estás, Sérgio? You had one job. Não, estou a brincar. Não, deixa-me só falar sobre uma coisa que eu acho que é extremamente importante, porque eu queria falar antes, mas portanto, imagina, eu já fui um troglodita. Eu acho que porquê? Em relação ao sexo e relações e a forma como abortar, porque a educação que eu tive sexual foi zero. Sim. E a minha, imagina, o meu background era o porno. Como e quem era é? a minha, como é, yeah, exatamente. E então foi extremamente difícil. Aprendi à chapada, não é? Aprendi à chapada e aprendi tipo a perceber, foda-se, mas o que é que eu... Estás a perceber? E então Sim. porque eu acho que a maior parte do... Agora já não tanto, mas por exemplo na minha geração era muito assim. Então Eu acho que construiu-se uma elite, um exército de trogloditas. Machos latinos. Exato, sim, é verdade. A educação sexual é algo que continua muitíssimo em falta mesmo. Ela está legislada desde 2009. Aliás, mentira, ela já foi legislada antes, mas a última lei que saiu foi em 2009, portanto tem bastante tempo. E ela continua a não ser aplicada como tal e a não ser aplicada de todo, tipo nas escolas. E educação sexual, eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, lembro, eu tenho 30 anos, tu tens 26 também? Não.
Tens a minha, pronto. 31. Eu faço este ano também, portanto somos 91 os dois. Já viste? Somos da mesma casta, exato, grande casta. Então, na minha altura, e lá está, hoje também disse no workshop, eu sou de uma terra mais pequena, sou de Lolé, não sou de Lisboa. O que aconteceu, a única educação sexual que eu tive foi uma enfermeira que nos veio mostrar o preservativo na banana. O clássico. O clássico, quem não, né? Toda a gente já levou com o preservativo da banana. Eu nunca levei com preservativo com uma banana. Não, nunca levei. Ele nunca levou. Nas aulas, não. Mas... Não vamos falar sobre isso, mano. Bem, desculpa. Pronto, e foi a única que eu tive, que é muito pouco, porque educação sexual é ensinar sobre muito mais do que ISTs, que é importante, obviamente, e o preservativo, e a importância do preservativo, óbvio, mas é educar sobre prazer, sobre exploração do teu corpo, sobre igualdade de género, sobre respeito por diferentes orientações sexuais, diferentes identidades de género, sobre consentimento, que é uma ideia que, sabes, eu só ouvi a palavra e percebi o conceito não há muitos anos. Sabes, a ideia de consentimento, comecei a pensar até, será que não houve coisas que eu fiz porque no fundo estavam-me a pressionar um bocadinho? Sabes, nunca passei nenhuma situação que eu identifique como abusiva realmente, mas tipo, sabes aquela existenciazinha? Vá lá, também não custa nada. Sim, também fogo. vais deixando passar. Exatamente. E há uma coisa que eu digo muitas vezes agora, que é ceder não é consentir. Se eu cedi porque tu insististe, eu não estou a consentir. Eu estou já a ir ao encontro do que tu queres, a ceder a uma manipulação. E isto tudo são coisas essenciais de se ensinar numa educação sexual que seja completa. E lá está, muito foco no prazer, porque os riscos são para ser falados, obviamente, as ISTs todas que existem, etc. Mas eu acho que o que se ensina hoje em dia ainda é cuidado, porque o sexo é perigoso, protege-te. E não, a ideia outra é uma experiência ótima, que pode ser muito boa, portanto vamos nos proteger para ser o melhor possível. Eu, quando vou andar de carro, para eu aproveitar a viagem a séria, eu ponho cinto de segurança. É sobre isto, não é sobre cuidado. Não, é super fixe, pode ser ótimo. Essa partilha com alguém, pode ser uma pessoa com quem tu namores, pode não ser, pode ser alguém que tu conheceste e sentiste uma atração, identificaste. Sabes, o perceber que não tem que ser quando casas, não tem que ser quando amas loucamente, mas pode ser, e se calhar para ti pode ser mais especial assim, também tudo bem. Mas tudo isso é importante porque, efetivamente, os jovens, ainda hoje, isto não é só de quem nasceu em 91 ou em 96 ou 97. Igual, Sim, a pornografia continua a ser um dos primeiros contactos que tu tens com o que é o sexo, ainda antes de tu teres. Portanto, aquela imagem já de entra e sai. Sim, a mulher a satisfazer o homem. Exatamente. A pornografia mainstream, e atenção, podemos gostar na mesma, mas está feita do ângulo do homem. Masculino. Está sempre. 90% deles Quem vê são homens. São homens, exatamente. Já tens pornografia diferente, já tens exatamente, tens malta a fazer coisas mais diversas. E volto a dizer, está tudo bem também gostar da mainstream, mas é importante quando tenhas o discernimento. Exato. Saber que aquilo na verdade pode não ser propriamente assim, a tua parceira pode exatamente não gostar daquilo, ou eu parceiro também. Exato. É encenado, não deixa de ser um filme, teatro, um filme, exatamente. Tem o realizador por trás e tem os operadores de câmara e o gajo da luz e o gajo do som. É estranho. Não é? É super estranho. É verdade. Pensar em estar a pinar no meio de tanta gente. Não, e como a Ruth falou, nós falamos sobre isso com a Ruth também, e a Ruth até disse que, imagina, 90%, sei lá, 80% das ejaculações que os gajos lá têm é tipo fake. Tipo, imagina quando temos um plano onde não vês o pênis, só vês tipo a cara. Tipo, sim. Não ejaculou, mandou-se ali qualquer coisa para a cara da rapariga. Merda, estás a ver? Às vezes a quantidade que está a sair é estapafúrdia. A tipo mulher levanta-se. Uma chuva de esporra. Esporra é lindo. Mas sim, mas é verdade. Mas também é importante dizer que, sendo a pornografia, lá está, pode ser problemática, mas não é da pornografia que é o papel de educar. O papel de educar é dos pais, é das escolas, é da comunidade, é de projetos como este que vocês têm aqui, que trazem pessoas também, porque a educação sexual também é uma coisa importante em qualquer faixa etária, e se nós não tivermos em miúdos, podemos ter agora aos 30, podemos ter quando for, e é sempre útil, sempre, para diferentes faixas etárias. Houve uma rapariga também do workshop que disse que estava a trabalhar na área da sexualidade, mas mais para os idosos. Super importante também, porque nós não temos... se fala muito sobre isso. Pois não.
nós achamos que sexo yeah. é para pessoas jovens, heterossexuais, ali entre os 15 e os 45. Tudo o que foge a isto. Sim. Tipo, do género o quê? Não, mas ela já não precisa, já é viúva e não sei o quê. Exato. Já não tem necessidade, não tem prazer sexual. Eu acho que ninguém imagina os avós e pensa, isso, como é que será que está a vida sexual dos meus avós? Mas é muito possível que a tenham. Pois claro. Se calhar já não é nos moldes que nós temos ou que eles tiveram. É um campeonato completamente diferente. É outra, exatamente, é outra liga. Mas deixa de ser engraçado, não? Sim. E importante para a saúde e etc. Exatamente. E acho muito importante. Ela, quando falou nisso, disse: olha que fixe, que. Porque lá está, não dá para chegar. Eu não trabalho com todas as áreas e a terceira idade. Eu fiz uma vez um workshop, pá, foi super giro, porque depois as pessoas no início estão muito tímidas, como hoje aqui, né? Estão muito tímidas, mas depois aquilo começa-se a abrir a porta e galhardetes para ali para aqui. E houve um senhor, eu estava a falar da andropausa, que é a menopausa no caso dos homens, e de como a ereção pode começar a ser mais difícil, etc. E ele grita lá do fundo a célebre frase: oh menina, mas isto enquanto houver língua e dedo, não há mulher que meta medo. Muito bom. Sabes? E a mulher dele ao lado dá-lhe assim uma chapadinha tipo: ai, não faz essas coisas. Mas é verdade, ou seja, claramente aquele casal tem uma vida sexual ativa. Isso é muito fixe. Só que se calhar não envolve penetração, porque aquele senhor não tem ereção, a senhora se calhar tem secura vaginal por causa da menopausa, e está tudo bem, mas curtem a cena deles de outra forma. Não é só como nós achamos que é entre os 15 e os 45. Pá, há muito mais para além disso. Engraçado estares a falar sobre isso, porque imagina, a minha parceira e eu, imagina, eu tenho aquilo que o efeito que o orgasmo tem em mim momentaneamente é espetacular, mas depois tem um efeito negativo. Imagina, eu quero ter a vida que tenho, imagina, super ativa e isso, e influencia bastante na minha vida. E muitas vezes, digo-lhe que da minha parte não, mas dou-te tudo aquilo que puder para. Sim. Yeah, mas influencia que sentes-te mais cansado? Mais cansado e tipo os reflexos mais em baixo. A sério? Tem um efeito, e já falei com vários homens que é ao contrário. Ficam mais ativos. Mais ativos. Eu não. Eu fico tipo assim mais tipo. Estás a ver, mais em baixo e menos ativo, menos até a nível de raciocínio. Mais lento. É estranho, não é? Não, é assim, olha. Por exemplo, a malta do Tantra, eu não sou especialista na área, mas a malta do Tantra tem até a ideia de não teres orgasmo, ou seja, teres relações sexuais sem orgasmo, para que essa energia vital fique ali a circular. Isso. Sabes? Exato, eu vi um caso de diversos atletas que são profissionais e os gajos fazem essa merda. Os gajos, imagina, têm sexo com as suas parceiras ou whatever, sem atingir o orgasmo de propósito para ficarem mais. Exato, com mais ganas de tudo na vida. Sim, porque a libido não deixa de ser uma pulsão de vida também. É uma tesão. Eu acho que a tesão é uma coisa de vida também. Tesão pela vida, não é só tesão sexual. Portanto, podes sempre usar essa técnica. Agora, a cena é, depois de já lá estás, consegues aguentar-te e não? Pois, já é mais complicado, não é? Eu acho que sim, eu acho que é mais difícil. Mas é uma possibilidade. O pessoal do Tantra faz isso. Tem relações sexuais, muitas ou tem aquele método, estás ali horas e horas e depois é que tens um orgasmo assim transcendental, ou não tens para que uses essa energia libidinosa para outras coisas. Se calhar é mais essa a tua cena. Curioso. Tens que experimentar. Mas é o que eu digo, o Tantra não é mesmo uma área de especialidade. Acho que é um mundo muito profundo e que tem muito mais que se lhe diga do que aquilo que eu estou a dizer. Isto é o que eu sei assim e também de ouvir pessoas que praticam. Sim, porque também é preciso encontrar parceiros, depende da tua orientação sexual, que alinhem, né? Porque, por exemplo, aqui a nossa Mónica, nitidamente, amigo, vamos lá porque a gente tem coisas para despachar. Não temos vida para estar à espera. Mas agora um parênteses. Quem é que tem vida para pinar 6 horas? Pá, só se é domingo. Eu adorava saber. 6 horas? Eu adorava saber. 8 horas? Eu tenho muita coisa para fazer, gente. É que é isso. E depois tu falaste uma cena muito interessante que para mim nesta fase da minha vida é como está a acontecer, que é a minha libido está completamente em baixo, porque eu estou sempre extremamente cansada. Sim. E estou sempre tão preocupada com tudo o resto que eu tenho para fazer, que o sexo é uma área que está praticamente apagada nestes momentos. Sim. Fica muito descurado. Pá, é natural. Estás muito na tua cabeça sobre várias coisas e muito fora do teu corpo, não é? Do sensorial. Pá, pois que até me irrita. Qualquer abordagem eu fico tipo, estás-te a passar, tenho tanta coisa aqui para pensar, achas que isto é um momento para isso? Eu percebo, mas também há uma coisa que é, às vezes, não sei se é o teu caso, já percebemos que ainda por cima tu és uma mulher que funciona de forma
mais diferente. Exato. Sim, em tempos, Que há é- fases. Exato, que é, por vezes, não sei se sentes isso, mas que estar algum tempo sem relações sexuais também pode criar uma tensão no casal, ou seja, parece que se discute mais facilmente, Sim. que, porque o sexo tem um efeito, não tem que ter com toda a gente, mas pode ter um efeito de baixar a tensão, não só a tesão, mas a tensão. Estamos aqui os dois agora, unidos, mesmo que seja uma coisa física, mas cria ali um aliviar de... Pá, eu acho que toda a gente já terá passado por isto, que é tipo, tens ali um sexo bom com a pessoa com quem estás. Sim, com quem... automaticamente ficas muito mais bem disposta. É isso, e exatamente. descontraída e melhor com a pessoa, exatamente, mais sim, tranquila, as chatices que tiveste sobre sei lá, deixou o tampo da sanita para cima, de repente até tipo, está bem, também sim, não é assim tão grave. relativizas tudo É isso, yeah. exato. E pode ter esse efeito, mas o que é facto é que há fases que são mais complicadas, é verdade. E ainda mais lá está em relações longas, Pois. passas mesmo por muitas fases. Há alturas em que de repente parece que voltámos ao início e há outras em que é um deserto. E depois é aquela cena que também estavam a falar e que identifico-me completamente, que é quando ainda por cima vives na casa dos pais. Ah, é assim. Mas é o teu caso? Sim, pois isso ainda limita mais. Sim, completamente. Aliás, a minha casa vive os meus pais e uma data de gente. Ah, é? É esse tipo de casa, estás a ver que há Ah, sempre entra e muita sai. vida, muita... Sim. E é sempre muito complicado, o barulho, o não, pronto, o vai entrar ou vai bater à porta ou de repente vai ser preciso alguma cena, ou seja, não é uma cena espontânea, não é do tipo, ok, são 3 da tarde, estamos aqui no quarto, vamos fazer o que nos apetece. Não, porque são 3 da tarde, está não sei quem na sala, de repente qualquer pessoa pode vir, estás a ver? Mas as pessoas entram no quarto sem pedir? Às vezes acontece, não é? A minha mãe às vezes não tem muita noção das cenas. Oh, dona, como é que ela se chama? Ana. Oh, dona Ana. Este podcast está top. Oh, dona Ana, limites. Porque ela vive na sua casa, mas ela tem a sua vida. Tem que bater à é porta. o tipo de mãe que bate à porta, mas está a entrar, sabes? Ah, pá, mas sendo casada? Sim. Casada, namorada, o que E, seja? sim, independentemente do meu estado civil. Também não estás a colocar tu os limites. É verdade. Pois, é porque isso é de ser verdade. uma coisa. Oh, verdade. mãe, gosto muito de ti, mas pá, não Mas podes já entrar no chega, quarto é. assim, porque qualquer dia apanhas em preparos que tu próprio não queres ver. Yeah. E para mim é bem desconfortável. Imagina, ele está-se a cagar. Ele já disse Não é a mãe dele? Ele disse mesmo, estou-me a cagar. Entrou, paciência, vai ver o que não quer, que ninguém mandou entrar. Mas para mim é bem desconfortável só de Claro, pensar nessa E a tua situação. mãe? Não, e os barulhos e isso, opá, não consigo. Mas espera. Só o facto de eu conseguir espinar a ninja, tipo assim, bué silenciosamente, como é que é possível? Explica-me. doloroso, mas é possível. Pois. É pá, não. Eu acho que de vez em quando até pode ser gira esta coisa, temos de estar caladinhos porque não podemos ser apanhados. Agora, sempre. Por isso é que é preciso um hotelzinho de vez em quando. Mas vocês, é uma opção? É porque não há possibilidade de viverem agora sozinhos? É mesmo o país que nós vivemos, em que é muito Ok. difícil Sim, nós conseguirmos uma casa. percebo, pois. O nosso Tá. próprio espaço. António Costa, como é que é? Yeah, pá, não é só 125 euros, dá uma casa a cada jovem. Arranja casas aí para o pessoal, que 125 euros não é nada. Ou então casas para pinar, para os jovens poderem pinar. Também pode ser. Casas de Pinanço. Olha, alto projeto para o Humaniza-te. Desculpa. Vamos incentivar. Olha, façam que eu divulgo. Boa. Façam que não. Está feito. acho que é Acabamos de criar um projeto. Acho que é um projeto super giro para a ilha e para qualquer lugar no mundo, na verdade. Sim. Não havendo a possibilidade. Bem, é assim, tu tens motéis e assim, não é? Sim, Aqui na Madeira, motel. Não é hotel, é motel. Não, motel acho que não. Pelo menos que tenha conhecimento, acho que não. Porque os motéis têm assim um contexto mais. Imagina, tens quartos que são de fantasias sexuais. Tipo, tens um quarto que é Pois tipo é. o interior de um avião. Yeah. Tens um quarto que. É uma Nós, cena- infelizmente, não. Eu tenho um projeto, Outro. Não é possível. que gostava bué de concretizar aqui na Madeira. Que é? Não é possível ainda, mas um dia eu hei de conseguir. Que é criar um... Não. É criar um Paradise. O nome é Paradise. Ah. É um nome bem comum, eu sei. E o que é? A ideia é que seja um sítio em que há festas de sexo. Mas em Lisboa tens coisas desse pois género. É isso. Aqui é impensável, quase. Mas conta-me lá mais um bocadinho sobre isso. Pá, porque imagina, já li bué livros e cenas assim eróticas, porque gosto desse tipo de leitura. Aham. E sobretudo em Espanha, assim, normalmente são sempre em Espanha,
sei o que é que se passa. E viva la Espanha! Em que existe depois sítios assim, em que tu sais à noite com o teu companheiro, estás ali no bar, existem certos truques e certos olhares que já indicam ao outro casal o que é que vai acontecer, o que é que não vai acontecer. Sim. Depois tens quartos específicos para o tipo de cena que tu queres, tudo muito privado, tudo muito seguro, tudo num contexto muito. Não, ou seja, não é quando eu às vezes digo isto às pessoas, toda a gente associa logo a prostituição, tipo, não tem nada a ver com eu isso. estou a perceber. Não Sim. é Eu nada acho uma do ideia género ótima. Porquê que tu mesmo. achas que não é concretizável? Aqui na ilha, por ser na ilha? Vimos numa ilha. Vivemos numa Vimos ilha. numa ilha, é fedido. E depois, imagina, a Mónica pensa bem grande, estás a ver? Pá, mas Eu acho que começavas num motel. com 2 quartos, estás a ver? sim. E a seguir, com a cena, evoluía para o Paradise. Olha, eu acho essa ideia muito interessante. Em Lisboa tens coisas desse género. Acho que se calhar não com tanta classe como estás aí a descrever. Ou pelo menos que eu tenha conhecimento. Yeah. E tens diversos. Tens espaços, por exemplo, tens casas de swing mesmo, que aí é mesmo só para casais swingers, portanto não podem ir singles. Mas tens outros espaços em que podes ir sozinha e eventualmente acontecer lá alguma coisa ou não. Ou teres a possibilidade de ver outras pessoas a envolver-se, porque há pessoas que têm cenas ali no meio. Ou tens às vezes espetáculos, imagina, pessoas a masturbarem-se para as outras verem, ou seja, é uma coisa que pode ser de seres mais voyeur ou ser mais exibicionista. Eu acho a ideia super gira, também divulgo. Boa. Então, quando tiverem ação, tenha graça. Divulgarei, acho que sim. Acho que esse tipo de coisas, para quem tem vontade de ter esse tipo de experiências, sendo um lugar seguro. Lá está, tudo com consentimento. Porque é isso, porque imagina, sem esses espaços não quer dizer que não possa acontecer ao mesmo, mas é muito mais difícil. Tu às vezes pensas, como é que eu vou encontrar estas pessoas? Calinha na Então cena. quer dizer, eu já papinar com o meu É difícil. Imagina agora. Estar à procura de calinho na cena e que não seja constrangedor, não é? Claro. Que não seja... Claro, E que não seja um contexto em que tu possas efetivamente correr perigo, porque também Claro. para nós, sobretudo nós enquanto mulheres, é de facto um Sem risco. dúvida, sem dúvida. E em Berlim também há muito, Berlim também é uma cidade toda para a frente, tens muitas discotecas em que também há espaço em que as pessoas se envolvem sexualmente, mas por exemplo, nesse tipo de lugares, tem-de-se deixar o telemóvel à porta. Para que, ou pôres uma coisa na câmara. Ou seja, para haver mesmo a segurança de que, porque sem dúvida que é um medo. Bem, quando estás no estrangeiro acho que acaba por ser mais tranquilo, mas ainda assim é um medo muito comum nas mulheres, tipo, porque se tu fores filmado numa festa dessas és um gajão que fode imenso. Se fores uma mulher és uma porca. Sim, completamente. De? Da Finlândia, é da Primeira-Ministra, exatamente. E ela não estava a pinar, ela estava só numa festa. Bebeu Na copos, vida dela. exatamente. Pós-laboral. Exatamente. Bebeu copos e estava com malta. E é o que chega. Mas não vou comentar esse assunto porque no último podcast falamos sobre isso e o Filipe vai cortar boas cenas que eu disse porque passei-me um bocado. Porquê? Podes só ser despedida. É uma cena bué deep. Mas despedida por quem? Se o projeto Falamos de nomes e de substâncias e de... Acho ridículo. Como é que isto acontece num país, não é? E nós, pronto, temos vários exemplos de outros senhores nos mesmos cargos que está tudo ok. Sim, então não houve aquele completamente tranquilo. que dizia que não se podia ir a festa e foi apanhado numa festa gay. Numa festa gay com uma... Atenção, não é por ser uma festa gay. Exato. Podia ser outra festa qualquer. Era toda a contradição. Exatamente. Yeah. E tem graça o quanto... Muitas vezes a malta... O Peter Castro, que é um rapaz que eu sigo e gosto muito, diz muitas vezes que a malta mais conservadora são os fiscais do coalheiro. Porque é tudo muito fiscal do coalheiro, mas quando eles fazem o que querem. Sim. E bem, acho que fazem muito bem fazer o que querem com o seu. Parem de ser fiscais dos custos dos outros. Estar a criticar quem está exatamente a fazer exatamente fiscal o mesmo do coalheiro. Fiscal do coelho. A malta conservadora de direita são os fiscais do coalheiro, tipo que dizem quem é que deve casar com quem é que não pode casar com quem, se podes abortar, se não podes, se podes não sei, ou seja, tudo isso. Não. Qual é a mulher para casar e qual é a mulher para... Exatamente. Enfim, é um mundo ainda por desconstruir. Mas estamos Há aí. muito trabalho. Estamos na luta, exatamente. Estamos na luta. É isso. E pelo teu olhar, Tânia, e pelo nosso olhar, sinto que estamos bem cansados. E sinto que. Sim, porque calhar... são pessoas que nos estão a ouvir. São neste momento meia-noite e 13. Meia-noite e 13, é verdade. Vocês vão ouvir em qualquer outro horário do dia, da noite, da madrugada. Mas nós, portanto, eu dei um workshop de 2 horas e tal hoje.
Fomos jantar. By the way, come-se muito bem aqui na Madeira. Come-se muito bem. Come-se muito bem. Bebi Nikita, bebi brisa maracujá, bebi tudo isso. Por acaso poncha não bebi. Comi umas lapinhas, exatamente. E agora viemos gravar um podcast e é 00:14. Muito tarde. E se calhar, Tânia, imagina, aproveitavas agora para coisas que tenhas na tua vida. Divulgar futura, o meu merdas, trabalho. parcerias, cenas, é agora. Divulgar o meu trabalho. Então, malta, olha, portanto temos mais gente a assistir. Temos boas pessoas. Chegaram no É fim. verdade. Chegaram no fim. Muito Exatamente, mas aquela menina voltou porque ela quer me ouvir. Porque ela quer ouvir que eu tenho coisas para lhe contar. Bem. Não, Se calhar gravávamos não. um podcast com vocês as duas. São histórias. Para quem não sabe, é a Maria. É a Maria, um que podcast. é a curadora aqui desta exposição incrível. Que se calhar não sei quando as pessoas ouvirem, será que ainda cá está a exposição? Já não. Porque o Filipe ainda tem 3 podcasts para editar antes disto. Pronto, então, coisas para dizer às pessoas. Sigam-me nas redes, Tânia Graça, nas redes, é só o Instagram, na verdade, que eu não uso nenhuma. Sigam-me no Instagram, ouçam o Voz de Cama, que é o meu podcast na Antena 3. Eu vou lá também todas as quintas-feiras de manhã, por isso que eu estava a dizer que fazia rádio. Todas as quintas-feiras de manhã, ouçam o Voz de Cama, que é. Pá, eu acho que é bom. Pelo menos faço com muito amor e dedicação. Leiam as minhas crónicas do público. E consultas neste momento não é possível porque eu tenho a agenda atolada até 2054. Pouco tempo. É, exatamente. E isso, olha, foi um prazer mesmo estar aqui, foi muito fixe. Gosto muito desta ilha, sou sempre muito bem. Sempre. Eu vi uma outra vez, mas as 2 vezes fui sempre muito bem recebida e gostei muito de dar o workshop. Acho que as pessoas estavam muito entusiasmadas. Foi muito bom. Muito entregues, a partilhar muita coisa. Pá, e quero voltar. Eu quero voltar. Vamos tratar disso. E é isso, obrigada. Muito obrigado, Tânia. Obrigada, As pessoas já bem. sabem, parceria. Antes de mais, parceria, código promocional, mostrador virtual. A nossa amiga Ruth está ali. Muito obrigado, Ruth, pela parceria. Sex and Shop. Sejam felizes, masturbem-se. Sim, por favor, masturbem-se muito. Autoconhecimento e saúde. Muito. É o truque para ter mais orgasmos. Exato, é um dos, é verdade. Ter uma vida mais feliz e saúde mental. Exatamente. Portanto, é isso. Beijinhos. Obrigada. Obrigada, Tânia. Beijinhos.